Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 8, sobre o título Os Complexos Regionais Brasileiros, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 58. Então pessoal, se nós remontarmos à aula passada, eu falei na aula passada dos dois tipos de divisões territoriais no Brasil. A divisão oficial do IBGE, que contempla 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e a divisão extraoficial mais recente, feita por alguns geógrafos em 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E é justamente dessa divisão em 3 complexos regionais que nós trataremos na nossa aula de hoje, a começar pelo Complexo Regional da Amazônia. O Complexo Regional da Amazônia envolve todos os estados da região Norte, mais parte do estado do Maranhão e parte do estado do Mato Grosso. Eu disse na semana passada que a divisão em complexos regionais ela não respeita os limites territoriais dos estados. Então, vou dar o exemplo do estado do Maranhão. Parte do Maranhão pertence ao Complexo Regional da Amazônia e parte pertence ao Complexo Regional do Nordeste. Assim como o Mato Grosso. Parte do estado do Mato Grosso pertence ao Complexo Regional da Amazônia e parte do Mato Grosso pertence ao Complexo Regional do Centro-Sul. Portanto, a região amazônica é a principal em área, principal complexo regional brasileiro. Detalhe, até meados do século passado, o Complexo da Amazônia sempre foi isolado de todo o restante do país. Havia um isolamento natural pela própria floresta amazônica e provocado também pela quantidade de rios que existem no Complexo Regional da Amazônia. Isso terminava dificultando o acesso, a relação, a ligação do Complexo da Amazônia com as outras regiões do país. Muitos estados da região amazônica tinham mais proximidade com países vizinhos do Brasil do que com propriamente estados brasileiros. Até que nas décadas de 1960 e 1970, com a chegada dos militares ao poder no Brasil, foram criados mecanismos para integrar o Complexo Regional da Amazônia com as outras regiões do Brasil. É dessa forma que surge, por exemplo, a rodovia transamazônica, interligando o Norte e Nordeste, Complexo Nordeste ao Complexo da Amazônia, e foram criados vários projetos na região amazônica, dentre os quais o projeto CIVAM, Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, o projeto Grande Carajás, que era um projeto para viabilizar a exploração de minério de ferro na Serra dos Carajás, seu transporte e sua exportação. Foi criado também o projeto Trombetas, para a extração de bauxita na região norte. Foram criados também a usina de Balbina, para gerar energia, e a usina de Tucuruí, também para gerar energia na região. Então a ideia era integrar, era levar obras de desenvolvimento, sem contar também a Zona Franca de Manaus, né? Um polo industrial que foi criado na capital do Amazonas para atrair indústrias de outras regiões do Brasil e até do exterior, onde os governos ofereciam subsídios fiscais, né? Ofereciam benefícios para atrair empresas para a região amazônica. Então o Complexo da Amazônia começou a se integrar ao resto do país, principalmente nas últimas décadas. Obviamente é o complexo também que mais recebeu estados nessas últimas décadas, né? Foram criados desses estados mais recentes Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins. Esses 4 estados, que são dos mais jovens do Brasil, todos pertencem ao Complexo Regional da Amazônia. Saltando para a nossa região, o Complexo Regional do Nordeste, obviamente, quais são as características? Uma economia baseada principalmente na agropecuária, baseada também em indústrias tradicionais. O Nordeste não tem grandes indústrias tecnológicas, né? 3 grandes metrópoles regionais aqui no Complexo do Nordeste, que são Salvador, Fortaleza e Recife. E, obviamente, o Complexo do Nordeste ele é subdividido. O Complexo do Nordeste tem o sertão nordestino, que é a área onde nós vivemos, tem a Zona da Mata, que é o litoral, temos o Agreste e temos a região de fronteira, meio norte, Piauí e Maranhão. Então, o Complexo do Nordeste é subdividido em 4 áreas: meio norte, sertão, Agreste e Zona da Mata. Saindo aqui do Nordeste, que é uma região também muito caracterizada pelo êxodo rural, as pessoas que deixam o campo para ir para as cidades, e até como uma região de repulsão populacional, porque a região Nordeste, repulsar é expulsar. A região Nordeste é historicamente caracterizada como uma área que o povo geralmente vai embora, procurando melhor qualidade de vida em outras áreas, melhores oportunidades, né?
Lembrando que nem sempre foi assim. No início da colonização portuguesa no Brasil, o Nordeste era um grande centro econômico por causa da economia açucareira. O litoral nordestino era fértil e essa fertilidade atraiu muitos engenhos para a região, mas logo que o ciclo da cana-de-açúcar começou a entrar em crise, na metade do século XVII, o Nordeste começou a definhar e começou a exercer um papel de coadjuvante, né? Perdeu o protagonismo. Hoje a região Nordeste é muito conhecida em outras áreas do país como uma região caracterizada pela pobreza, pela fome, pela seca, embora a gente sabe que não é só isso o Nordeste, nós temos muitas riquezas, mas infelizmente, historicamente, o Nordeste tem essa mácula, né? Tem essa imagem negativa perante o resto do país. E finalmente o Centro-Sul, que inegavelmente é o complexo regional mais rico do Brasil. É o mais industrializado, é o mais urbanizado, é o que comporta as principais metrópoles do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, enfim. É a região mais dinâmica, é a mais populosa, é o complexo regional que mais atrai pessoas de outras áreas do país, que mais atrai investimentos estrangeiros, muito caracterizado pelo dinamismo, como as coisas acontecem, né? Sempre mudando, evoluindo. Então, na verdade, é como se fossem três Brasis. O complexo da Amazônia ainda marcado muito pela floresta amazônica, pela questão mais do extrativismo, né? O Nordeste caracterizado pelo polígono da seca, a dificuldade de se conviver com o clima, e a região, o complexo regional do Centro-Sul, que é caracterizado pela evolução, pelo progresso, pela indústria, pelas grandes metrópoles. Então é como se fossem três Brasis, esses três grandes complexos regionais. E aí eu gostaria que no final da aula você pudesse traçar algumas características de cada um desses complexos. O complexo regional da Amazônia, quais as características que vêm à sua cabeça, o complexo regional nordestino, o qual nós fazemos parte, e o complexo regional do Centro-Sul, porque eles três formam o mesmo país, que somos nós do Brasil, ok? Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.